boa noite. Vem com a gente, hein, que o meio de semana tá agitado e o Cartão Verde está no ar. À noite nos reserva um jogo daqueles que pode dar contornos a toda uma temporada. Tô falando da partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Os dois times estarão em campo daqui a pouco, dando início a um duelo brasileiro pelas oitavas da Libertadores. E se esta quarta é das boas, a terça foi também. Teve vitória de virada do Corinthians pela Sul-Americana, Internacional, Atlético Paranaense e Fluminense estiveram em campo pela Libertadores. E sabe o que teve também? Outra contratação de peso anunciada pelo São Paulo, Lucas Moura pintando na área tricolor. Em uma quarta em que a torcida brasileira ficou com um grito de gol preso na garganta e viu a seleção brasileira feminina se despedir da Copa do Mundo. É do jogo. Como do jogo, são também nossos comentaristas que vocês verão aí, Roberto Rivelino e Paulo Giamelli. Olha, boa noite para vocês, meus amigos. A gente vai chegar nesse futebol feminino, mas vamos começar pelo timão aqui. Não é que o torcedor corintiano que andou desacreditando do time agora já está numas de beliscar um torneio continental nessa temporada, em efeito da vitória por 2-1. De virada sobre o Newell's Old Boys em Itaquera, jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana, jogo no melhor estilo, aguenta coração. A gente vai rodar nas imagens aí. O final de ser um primeiro tempo terminou meio esquisito até, com o Corinthians sobrando. E aí dando mole, né? Depois desse lance aí, o Cássio sempre acabou depois substituído, né? Por causa de uma lesão. E o Yuri Alberto, essa pegou ele. Na verdade, ele teve 3 chances. Essa ele conseguiu acertar a cabeça no goleiro. Mas ele está nessa fase que ele não consegue e botar aí, o lance a bola para dentro. Riva. E as bolas estão chegando nele. Não pode reclamar se a bola não está chegando. Agora, o Corinthians deu azar. Ele podia ter feito pelo menos um gol, mais um golzinho para levar vantagem melhor. Porque acho que o jogo lá está em aberto. O pênalti aí veio em boa hora, na verdade transformou, deixou a partida um pouco mais leve depois, né, Giamelli? A gente vai poder falar também da era Luxemburgo aí no Corinthians de novo. Na verdade, 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate. E, na verdade, fez trocas aí. O próprio colocou o Romero, que já não é aquele cara que está em paz com a torcida. O próprio Wesley, o Romero acabou dando passe para o garoto fazer o gol. O Luxemburgo parece que acertou aí a mão, né? São 8 jogos já sem derrota, né? Ganhando, né? Melhor ainda, né? 7 vitórias, né? E, claro, como o Riva falou, eu acho que está aberto. Jogar lá em Rosário é sempre complicado, é um estádio pequeno, eles têm uma pressão muito grande, mas o Corinthians está indo bem demais. E está começando a mudar as prioridades, né? É isso que eu ia falar. No começo, o Luxemburgo reclamou que não tinha condição de jogar 3 competições. Pelo menos nessa, eu acredito que ele andou com a molecada, acreditando nos garotos, botando... Eu quero saber se você mudou, Roberto Rivelino, porque você aqui em vários momentos falou, não, o Corinthians... Eu acho, mas já respirou no Brasileiro. Teve uma bela vitória contra o Vasco. Vasco, né? Foi 3-1, não é isso? Já teve, pelo menos já respirou. Eu acho que a Sul-Americana está melhor do que Copa do Brasil. Tudo pode acontecer, acho os adversários. Eu acho, por isso, agora, mas mesmo o Luxemburgo, que era o treinador, não estava acreditando. Ele estava empurrando com a barriga a Sul-Americana. Mas é aquele negócio, né? Agora pegou o gostinho, né? Pela resposta do River, ele já dava uma mesclada no time também. Não, ele já mesclou. Né? Não, e agora, do jeito que é o Luxemburgo, ele vai querer a Copa do Brasil, ele vai querer... O brasileiro, que eu acho que era a maior preocupação, falou, que ele fala a zona da bagunça, né? Já está longe da zona da bagunça. Agora, tem o jogo, claro, que é complicadíssimo com o São Paulo, e tem a Copa Sul-Americana, cara. Ele vai querer tudo. E a gente vai falar depois também do São Paulo. Essas contratações, na verdade, vão mudando um pouco as coisas, né? O peso do jogo. Agora, eu fiquei com a impressão ontem também que aquele gol que o Corinthians levou já nos acréscimos foi um pouco fruto daquela confusão toda, porque... na hora que o jogador do Nils avança por ali, era depois da confusão, todo mundo ficou com um pouco de dedo para não parar o cara, não pararam, o Murilo acabou passando da bola e podia ter complicado realmente de vez a vida. Mas fez a lição, mas de uma certa forma, fez a lição de casa, tá levando uma vantagem. Tem uma vantagem. E esse negócio do gol fora de casa não valer em critério de desempate é muito bom, porque senão o Corinthians ia ter um problema lá. E um detalhe só, claro, Corinthians vai continuar sem coito a vida toda. Perdeu um jogador Vamos chegar nele. Que era muito importante, ou para mim estava sendo o jogador mais importante do Corinthians, atravessando um momento fantástico, o Roger Guedes. Perdeu uma peça sentida, sinceramente sentida. O Rivelino tá cheio de razão, realmente o torcedor corintiano tinha motivo, né, para estar na bronca, eu ia falar meio, mas é na bronca porque realmente o maior artilheiro da história da Arena
tinha ganho essa alcunha agora no final de semana. E dá para dizer que até o nome principal do time, né, não estava lá. O Roger Guedes realmente acabou negociado com o Al Rayyan do Catar, mas não sem deixar umas palavras para a fiel torcida. Aí foi demais. Olá, pessoal. Estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente do Ilho lá atrás, quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores, que eu tenho um carinho enorme. Decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. Então fica aqui minha gratidão especial para o Corinthians. Bom, pelas palavras deles, na verdade o que ficou, o que ressaltou, né, entre as coisas ditas pelo Roger Guedes nesse momento de despedida, ele ter falado que o sonho dele era jogar no Catar. E aí ficou, mas também pode ser naquela, no afã de tentar dar uma explicação. Mas eu também não estou desacreditando, pode ser que realmente que existe o sonho dele, da senhora dele, da família, nada contra. Mas Catar, não sei, ele falava, eu estou indo para a Espanha jogar no Real Madrid, no Brasil, na Juventus da Itália. O Juventus da Itália, o Paris Saint-Germain. Agora, eu tenho família que é tudo para o Catar, mas é uma opção, acho que mas pela grana, eu acho que está certo ele. Porque aqui também tem o seguinte, você já viu esse filme, se ele passar 3, 4 jogos sem fazer gol, porque ele já não está mais, não é o mesmo jogador, e ele está seguindo a vida dele, está perfeito. Pois é, Jamel, a gente vai chamar, a gente separou os gols do Roger Guedes, porque não é o caso de, pelo menos essa é a temporada mais artilheira, ou era pelo menos até agora no Corinthians. A gente vai ver aí, na verdade, 41 jogos, 21 gols, e dá 0,5, quer dizer... Mas por isso que ele tá indo, né? Se ele tivesse 5 gols, se ele tivesse 5 gols, ele ia ficar aqui no Corinthians e a torcida ia reclamar com ele, ele ia ficar triste, ia sair do time. Eu acho que qualquer um na situação dele, todos nós, em qualquer profissão, você vai ganhar, né, pelos números que a gente viu, 4 milhões de reais por mês, cara. Limpo, hein? Limpo. Então, fora o que ele vai ganhar mais de prêmio, de bicho. E você jogou lá, você sabe como que é o mundo árabe. O Sheik vai acordar um dia lá e vai falar, pega um carro aí, um Rolex de 50 mil reais. Cara, acho que qualquer um iria, né? Pois é, mas eu também fiquei com a impressão, depois de tudo que a gente ouviu e tal, que era um discurso também um pouco para preservar a diretoria corintiana, porque o torcedor brasileiro é maltratado nesse sentido, né? Ele acompanha uma temporada sabendo que no meio dela, de repente, você vai acabar sem ser o seu principal jogador. É uma realidade que não devia ser assim, mas que na verdade castiga o torcedor brasileiro há tempos. Se fosse uma outra história, a diretoria do Corinthians ia ficar na berlinda total, né? Mas o Corinthians vai ganhar dinheiro ainda, né? Um cara que veio de graça, o Corinthians vai ganhar dinheiro com ele ainda. E eu acho que daí entra naquela polêmica. Por isso que eu acho que teve um movimento do Corinthians também, sim, né? No sentido de vai aí, né? Porque é a polêmica que a gente sempre tem, né? O calendário brasileiro não é o mesmo calendário dos outros países. Então, no meio do Campeonato Brasileiro, você pega um time e você desmonta o time praticamente, tem que montar de novo. E o torcedor corintiano tem de agradecer e bater palma para o Roger Guedes, porque ele sempre se entregou, sempre realmente se doou muito pelo Corinthians. Por isso que eu falei, então o corintiano tem de falar, que segue a vida dele, parabéns e obrigado pelo trabalho. Tem de agradecer o Roger Guedes, não é ficar com bronca agora, porque o telefone porque é trair, porque não sei o quê. Isso aí não tem nada a ver. Eu falo só pelo aspecto competitivo dele ter visto, por exemplo, ontem de fora o Corinthians escrever a página que escreveu, ver o time andando, ver que estava no momento bom para ele, estava encaixado, mas tudo bem. É vida que segue. Vamos falar agora da eliminação do Brasil da Copa do Mundo Feminina, depois do empate sem gols hoje pela manhã contra a Jamaica. Caíram na fase de grupos, não acontecia desde 95, e eu digo para vocês que esse abismo entre a expectativa criada e o resultado em campo, esse abismo acabou gerando críticas duras, mas a Rainha Marta, eu acredito também, foi precisa ao dizer que o que ela quer mesmo é que as pessoas continuem tendo esse mesmo entusiasmo visto nos últimos dias com o nosso futebol feminino e com a nossa seleção, que a gente vai ver aí lances da partida. Apoiando essas meninas, isso não é uma coisa que acaba hoje, acho que tem que continuar na próxima Copa do Mundo, na outra Copa do Mundo, no futebol aqui no Brasil, cada vez mais a gente dá moral, melhorar, transmitir os jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, tem que continuar dando apoio para essas meninas, não pode jogar tudo fora agora, né? Jamel, mas acho que ninguém falou jogar fora nada também. Agora, elas também têm de escutar crítica. Realmente foi decepcionante.
Sim. A campanha da seleção brasileira no Mundial. Eu só acho assim, às vezes se atropela o que a gente vê em campo, que às vezes não é a realidade. Por exemplo, críticas falam, ninguém esperava uma coisa dessa. Não esperava, mas era possível. Lógico. A Jamaica já tinha jogado, todo mundo viu que era um time esquisito, podia não ter ataque, mas a defesa estava funcionando bem. Eu acho que o nervosismo até certo ponto se explica também. É uma partida, tudo pode acontecer. É uma partida de futebol, mas agora também a gente não pode aqui passar a mão na cabeça. Como eu acho... A treinadora foi para mim, não deveria colocar a Marta, que ela não vem jogando faz muito tempo. Acho que puderam uma opção boa. Demorou para mexer. Demorou muito para mexer no jogo de hoje. Olha aqui, ó. Meu cartão vermelho vai para a seleção feminina de futebol. Decepcionante. Foi decepcionante. Por que não? Vou falar que foi... Eu estou feliz porque aconteceu com a seleção brasileira. Não gostei. Realmente não gostei do trabalho. Não foi bom. Acontece agora. Acabou o futebol feminino? Não. Pelo contrário, acho que evoluiu muito o futebol feminino. Não só... Principalmente aqui no Brasil, eu tive a felicidade de trabalhar com menina, eu vejo como era a velocidade. E hoje, como é que está a evolução que vai agora. Tem que dar continuidade agora, vamos trabalhar. O Brasil está quanto tempo aí, quantos anos não é mais campeão do mundo aí? E eu acho que o mais importante de tudo isso é continuar com a estrutura dos clubes, porque quanto mais clubes mais forte tiver, o campeonato for mais forte, a seleção vai ficar mais forte. A questão que a gente tem aqui, a crítica é que todo mundo estava decepcionando, porque se você passa na fase de grupo e pega uma Alemanha, uma Colômbia, e perde nos pênaltis, perde nas oitavas, é outra coisa. Agora, você ficar fora da fase de grupo dói muito, né? E eu acho que todo mundo tá triste, todo mundo tá chateado, mas eu acho que quem mais tá aí são as meninas, né? Porque elas tinham a oportunidade dessa onda que veio do futebol, transmitindo os jogos. Também outra coisa, né, Vladir? Deu um azar danado esse negócio de fuso horário, né? De pegar os jogos às 7 da manhã, 8 da manhã. Se fosse às 3 da tarde, num lugar que passasse aqui no horário do Brasil, às 3 da tarde, às 8 da noite, ia ser diferente também, né? Um detalhe, né? Bom, o Jameli na área, então vamos aproveitar também e falar de Copa Paulista. Agora à tarde, Santo André e Portuguesa de Desportos, que estão no grupo 3, abriram a sexta rodada com vitória da Lusa, que vai bem demais, 1-0. No sábado, a partir das 15 para as 3 da tarde, você acompanha aqui na TV Cultura com narração do aniversariante de hoje, Gil Arruda. Aqui a gente manda o nosso abraço aqui, os parabéns e comentários de Jameli. Vamos ver a partida entre Primavera e Oeste. Será um duelo entre o vice-líder do Grupo 2 contra o terceiro colocado da chave. O Primavera busca repetir a vitória por 2-1 sobre o Oeste na rodada inicial da Copa Paulista e assim manter a segunda posição. A equipe não conseguiu segurar o 15 de Piracicaba na última partida e quer responder com a conquista dos 3 pontos em Indaiatuba. Já o rubro-negro pensa em reviver a alegria do último sábado depois de derrotar o Bragantino por 2-1 fora de casa. Vale ficar de olho no atacante De Paula, autor do segundo gol do Oeste e que vem ganhando mais tempo de jogo no clube de Barueri. Pois é, Jameli, nesse grupo aí, na verdade, o 15 é que lidera, né? Primavera vem em segundo colocado ali. O 15 vai jogar com a Ponte, que é a lanterna na Copa Paulista, mas estava elogiando o time do Primavera, né? Muito bom esse time do Primavera, um time forte. Eu acho que é um dos candidatos aí a se classificar para a fase final. E tá levando a sério, porque a gente tem 2 blocos diferentes, né? Os times que estão jogando a Série A, Série B e Série C e D, e os times que não estão. Né? Então o Primavera é um que não está. Então não está jogando com o Sub-23, com o Sub-20, está jogando com o seu time principal e vai ser um jogão de bola, porque esse time do Primavera... Tá jogando a Vera. Bom, segura aí que na volta do intervalo o nosso destaque será o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras pela Libertadores. Será que Dudu estará de volta? Vamos te dizer, outro destaque do próximo bloco será o mais novo reforço do São Paulo. E não é o Rames Rodrigues, não, é outro, hein? Lucas Moura, esse íntimo da torcida tricolor que a gente vai ver aí na passagem para o intervalo fazendo um golaço, hein? Até já. Cartão Verde de volta para falar do jogão marcado para daqui a pouco no Mineirão e que colocará frente a frente o Atlético Mineiro de Filipão, que amarga uma sequência de 9 jogos sem vencer, e o Palmeiras, que vem de bons resultados pelo Brasileirão e quer se reafirmar no cenário futebolístico como uma grande força. A gente vai colocar aí para vocês, primeiro, a escalação do Galo. Ó, manteve o Saravia, Gemerson também. Não tem novidade, Jameli. Não, é o time que jogou no final de semana, é um timaço. E é o time que perdeu para o Flamengo no final de semana, né? Não muda nada.
Não tem nenhuma novidade aí, quer dizer, o Abel Ferreira... Mas de uma certa forma, Jamel, é o que ele tem de melhor. É verdade, é bom. Entendeu? Também é o que tem de melhor lá no Galo. E tudo é possível, é um time que tem qualidade. É um time com qualidade. Não, jogou bem contra o Flamengo. Até fez uma boa partida hoje. E não é surpresa. Não é surpresa também. Amanhã o Galo fazer uma grande partida e venceu o Palmeiras hoje. Eu vou, por falar em Palmeiras, vamos então passar da escalação do Galo para a escalação do Palmeiras, ver como é que o Abel montou esse time aí. Vamos ver se tem. Também tem novidade. Ou não tem Dudu? Tem. Tem Dudu, olha lá, aí sim, hein? É o mesmo time. 3 jogos fora. Esse aí é o time do Palmeiras que a gente está acostumado a ver. O Abel, nesse aspecto, eu gosto muito dele nesse aspecto. É perfeito. E na verdade, só a presença do Dudu, essa coisa de ter sido preservado também dá um toque. E, como a gente dizia, é um jogo realmente para dar contorno para a temporada, né, Jamel? Eu falei que se reafirmar no cenário, é o cenário brasileiro e continental também. Eu acho que o Palmeiras tem mais time. Mas eu acho que um jogo assim, tão grande, eu acho que depende muito do Dudu e do Hulk. Se pegar uma noite do Hulk inspirado, ele ganha o jogo sozinho. E se pegar do Palmeiras o Dudu inspirado, ele ganha sozinho também. E agora é o seguinte, hein? Impressão minha, pode ser que não, mas se o Galo não fizer uma boa partida, não tiver um resultado positivo, não sei não se o Felipão já não vai começa... gastar o voto de confiança. Não, porque 9, 10 jogos, então daqui a pouco o Felipão já deu, né? Vamos seguir com o Libertadores, mas antes vou fazer um registro aqui da vitória do Fortaleza ontem, né? Fora de casa por 1-0 sobre o Libertad pela Copa Sul-Americana, que neste momento tem outros 2 times brasileiros em campo. O Botafogo, que recebe o Guarani do Paraguai, placar em 1-1, jogos caminhando para o final. E o Goiás, que visita o argentino Estudiantes, segurou bem o primeiro tempo, mas vai levando um 3-0. E a gente vai de novo então para a Libertadores com os jogos desta terça. Na altitude de La Paz, o Bolívar encarou o Atlético Paranaense e venceu por 3-1. Os brasileiros até saíram na frente com Eric, mas os donos da casa reagiram e viraram a partida com 2 gols de Rony Fernandes e 1 de Bejarano. Diante de 80 mil pessoas no Monumental de Núñez, o River recebeu o Internacional e venceu 2-1. O primeiro tempo foi do Colorado, que abriu o placar com o equatoriano Valência. Mas na etapa final, o time argentino aproveitou a atmosfera favorável e construiu o resultado positivo com 2 gols de Solari. Pois é, o tipo de chute era a idade que estava no gol, mas talvez um goleiro, um cara da posição, tivesse tomado também. A gente viu aí, infelizmente, o jogo do Fluminense teve esse lance triste envolvendo o jogador Luciano Sanches do Argentinos Júnior e o lateral Marcelo do Fluminense, lance que provocou uma lesão muito grave no zagueiro do time argentino, mas ele hoje, ao deixar o... Aí teve essa fatalidade. Não, eu concordo, assino embaixo. Sem intenção nenhuma, uma pena o que aconteceu com o Sanches. Eu acho que, na verdade, ele acabou expulso. Se não fosse, na verdade, a coisa ficaria mais acertada, né? Já que ele não teve intenção nenhuma de... Mas ali, porque o lance foi... A comoção, né? Foi feio. Ele foi expulso para deixar mais confortável o negócio ali, porque não era expulsão, porque nem falta foi. Tanto é que você vê, não teve um jogo do adversário. Ninguém reclamou do time dele. Foi para cima dele para reclamar nada, ninguém reclamou. Bom, o São Paulo nos últimos dias, nas últimas horas, meio que roubou a cena no mercado de transferências. Ontem apresentou oficialmente o colombiano Rames Rodrigues, a gente vai ver a imagem da apresentação dele, e hoje seguiu nessa toada. A gente vai depois mostrar o post de anúncio, né, feito pelo São Paulo com relação ao Lucas Moura. São jogadores já de uma certa idade. E o Rivelino e o Jamel aqui eu vou entregar, estavam falando que um time que está no momento que o São Paulo está, de repente chegam 2 jogadores novos para cavar espaço ali, Jamel, você acha que... Eu vou deixar aqui reservado aqui. Primeiro eu vou dar o cartão verde para a diretoria do São Paulo. Eu acho que está fazendo certo. Só que eu vou deixar aqui o vermelhinho aqui escondido, daqui um mês a gente conversa. Porque eu acho que o São Paulo, com essas 2 contratações, ou vai dar um salto muito bom e vai dar tudo certo e vai dar uma arrancada aí, tanto Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, como também pode ser um problema pro vestiário, né? Porque o time está entrosando, chegam 2 jogadores que estão ali, vamos ver como eles vão se adaptar. Já aquele problema da camisa 10 não tem problema porque ele ficou com a 19, o James Rodrigues, então a 10 é do Luciano. O Luciano agora eu vejo mais
mais encaixe, uma facilidade melhor de encaixar o Lucas Moura nesse time do São Paulo do que o James Rodrigues. Pois é, eu fico imaginando o torcedor tricolor acompanhando o Cartão Verde, escutando o Jameli fazer essa ressalva. Porque no primeiro momento é empolgação total, né, Jameli? Até mais com o Lucas Moura, eu acho, no sentido da proximidade e tal. Também, não, eu acho que são duas contratações excelentes do São Paulo. São boas mesmo. Tem tudo para dar. É aquela que você fala, se eu tivesse lá e pudesse, contrataria também, faria também. Só que, claro, depende de muita coisa, de adaptação, de vir para o Brasil. Eu achei muito legal do James Rodrigues falando em português e, cara, ele tá afim. Ele tá afim, porque senão ele vinha falar, não, mas esse ele negócio tá afim. de chocar com o time que tá aí é porque chega já com essa coisa de, vai jogar, né? Mas eu não acredito que vai ser desse jeito, não. Acho que tem que dar um tempo, porque há muito tempo não jogam, tem o Lucas também, mesmo o Lucas, que eu falei que o encaixe é mais fácil, mas também há muito tempo joga, aí você as coisas devagar também. Eu acho que também tem outra um pouco da mão do Dorival Júnior. O Júnior vai saber administrar, é um cara que sabe, tem o controle do time na mão. Tem experiência para... eu acho que passa a mão. O Júnior está numa fase muito boa, tá? Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando o Cartão Verde via YouTube e fazer um registro aqui também, porque depois de tudo que a gente viu no final de semana lá no Flamengo com relação ao Pedro, a agressão do preparador físico, hoje o Flamengo, na verdade, anunciou a punição dada ao Pedro, né, ao atacante, 5% do salário e suspendeu ele do jogo contra o Olímpia amanhã. Eu confesso para vocês que eu estou quase dando cartão vermelho, porque o clube dá suspensão para o jogador, tirar o jogador como o Pedro de um jogo. E o tamanho do Pedro... O tamanho maior que esse ano é 26 gols na temporada, tudo. E ele só porque não foi num treino, porque ele foi, parece ver a boca dele. É uma história um pouco maior, né? Mas um pouquinho. Porque a bronca dele, na verdade, é uma só. É São Paulo. Mesmo o treinador deu. Mas a bronca dele é São Paulo. E eu não vejo. Eu acredito que ele não deva jogar com o São Paulo. Eu acredito porque eu não jogaria. Eu até ia arrumar um esquema para quero ir embora, quero jogar, seguir minha vida, você segue a vida aí, para mim jogar. Ele chegou ao segundo treino hoje sem conversar com o São Paulo. Mas realmente não tem clima. E aí a diretoria também, pelo que a gente sabe, já, na verdade, não vai fazer um jogo duro se ele quiser sair. Agora, o que o Jameli quiser completar, até para a gente encerrar, não é um momento propício, né? Não é assim. Não é tão fácil, né? Porque no Brasileiro ele não pode jogar porque já fez mais do número de 8 jogos, né? Não pode fazer mais nada. É o mundo árabe. Será que mais um brasileiro vai para o mundo árabe? Veremos. Roberto Rivelino, aquele abraço. Paulo Jameli, fique ligado então na TV Cultura e não esqueça, sábado tem Copa Paulista e no domingo mais uma etapa da Fórmula Indy que caminha para o final da temporada, liderada pelo espanhol Alex Palou, seguido pelo Neil Garden, que deu uma embalada nas últimas 2 corridas, se aproximou do Palou e é seguido pelo pra lá de experiente Scott Dixon, que veremos aí, venceu a etapa de Nashville no ano passado. Aquele abraço, torcida brasileira. Juízo, hein?